Apresentar o Dr. Pedro. Certinho. Então, boa noite a todos e todas. É com grande prazer e alegria que iniciamos o quarto encontro do nosso curso de Neuropatias Periféricas. Agradecemos a todos os alunos da Liga e ao nosso coordenador pelo empenho na organização e aos palestrantes que aceitaram o convite para estarem aqui conosco. O curso inicialmente teria 4 encontros, mas a gente estendeu uma das aulas e ele terminará na próxima semana com a aula do Dr. Diogo sobre neuropatias tóxicas, que não terá presença obrigatória, mas será incrível a aula. E as perguntas deverão ser feitas aqui, levantando a mão ou através do chat. Então, agora nós damos a palavra ao Dr. Pedro Tomazelli, que ministrará a aula sobre neuropatias hereditárias. O Dr. Pedro é médico neurologista e neurofisiologista pela USP Ribeirão, possui mestrado e doutorado pela USP Ribeirão também, possui fellow em doenças neuromusculares e neuroimunologia pela USP Ribeirão e possui fellow em pesquisa clínica relacionada às neuropatias hereditárias pelo Instituto Nacional de Neurologia e Neurocirurgia do Reino Unido. Dr. Pedro, desde já, muito obrigada mais uma vez e pode começar quando o senhor preferir. Tá, joia. Muito obrigado, Isabela, Diogo, pela introdução e desculpa aí pela falha aqui em entrar no horário e a gente poder começar no horário, tá? Então, hoje a gente vai estar falando aí sobre as neuropatias hereditárias, né? Então, a gente vai começar com uma introdução, né, falando sobre alguns aspectos aí relacionados a conceitos, né, básicos de genética, falar um pouquinho sobre as características clínicas, né, das neuropatias hereditárias e a sua epidemiologia, né, mundial e também relacionada à nossa população especificamente, né. Vamos discutir um pouquinho a classificação clínica eletrofisiológica, né, e um pouquinho sobre diagnóstico molecular e perspectivas futuras aí relacionadas às neuropatias hereditárias, né. Bom, quando a gente fala de genética, né, a genética é uma ciência que vem nos últimos anos aí se tornando muito em voga, né, mas ela tem a capacidade de estudar as variações, né, a hereditariedade das variações, né, essas características que nos diferenciam uns dos outros, né, tanto de constituição quanto de desempenho, né. Um ser humano adulto, né, ele tem em torno aí de 10 trilhões de células, né, das quais aí de 200 tipos diferentes de células, né, e tirando os eritrócitos, todas elas possuem material genético no seu núcleo, né, e esse núcleo, esse material genético a gente chama de genoma, tá? Bom, no mundo a gente não existem 2 seres humanos geneticamente idênticos. Mesmo os gêmeos monozigóticos, eles vão ter um certo grau de diferença do ponto de vista genético, e por mais diferentes que nós sejamos entre nós, né, entre as pessoas, né, a gente tem uma diferença aí de apenas 0,1% do material genético. Então, às vezes, olhando, a pessoa é alta, a outra é baixa, uma é gorda, outra é magra, outra é forte. Do ponto de vista genético, essa diferença ela é muito pequena, né? Se a gente pegar, né, por exemplo, o binomo e o chimpanzé, que são os animais, assim, do ponto de vista evolutivo mais próximos ao ser humano, eles compartilham em torno de 96% do material genético deles com a gente, né? Então, geneticamente, a gente tem 96% aí de similaridade ao chimpanzé e o binomo, né? Se a gente for um pouquinho mais distante, a gente pegar a banana, a gente acaba compartilhando 60% do material genético. Então, a gente vê que pequenas mudanças no material genético acabam tendo um impacto funcional bastante importante no ponto de vista evolutivo e funcional, né? Quando a gente pega esses 3,2 bilhões de nucleotídeos, né, eles acabam sendo divididos entre os 22 cromossomos, né, mais os cromossomos sexuais, né, o X e o Y, né, e esses cromossomos, eles dividem-se em 22 a 23 mil genes. Esses genes, cada um deles vai codificar uma proteína, né? Essa proteína ela pode ser uma enzima, que vai ter uma função,
específica em alguma etapa do metabolismo celular, do funcionamento celular, ou ele vai ser uma proteína estrutural, né, que ele vai ser responsável aí, por conformação, enfim. Quando a gente vai dividir uma célula para passar esse material genético para frente, o DNA ele é guardado, né, com DNA de dupla hélice, né, então que eles são complementares, né? Então, quando você tem esse processo de divisão, né, de replicação do DNA para passar esse material, para dividir essa dupla fita para passar para frente, que é onde acabam ocorrendo os problemas, né? As alterações na hora de você fazer essa divisão. Então, você pode ter uma passagem de informação errônea, né? E isso vai perpetuar para as gerações subsequentes. Quando a gente vai avaliar o genoma humano, cada genoma humano de cada pessoa, ele tem aí entre 4 e 5 milhões de variantes. Então, todo mundo vai ter entre 4 e 5 milhões de variantes. E mesmo pessoas, assim, do ponto de vista fenotípico, normais. Então, isso passa uma informação para a gente que a maioria das variações do DNA, do material genômico, elas são bem toleradas. Mas algumas variantes que vão estar localizadas em genes ou em locais específicos e altamente importantes do ponto de vista funcional da célula vão ter impacto na função da célula, né? Quando a gente vai avaliar as variantes, a gente divide elas em 2 tipos principais, né? São as variantes estruturais, que são o que a gente chama de variantes de grande, né? São variantes de grande número de nucleotídeos, ou variantes de pequeno número de nucleotídeos, abaixo de 50 nucleotídeos. Quando a gente pega as grandes, né, a gente pode ter uma perda de uma parte de um cromossomo, que pode incluir, abrigar ali aproximadamente 5.000 nucleotídeos, né? Ou a gente pode ter uma duplicação. Essa região, em vez de ela estar uma vez, ela vai estar 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes. E isso a gente chama de duplicação, se for no caso de 2 vezes. Se for 3 vezes, triplicação. Então, essas são alterações de parte de um cromossomo, e isso pode acontecer em qualquer um dos cromossomos, né, que vai levar a uma expressão aumentada dos genes contidos nessa região. E para o tema de hoje, esse tipo de alteração, tanto a deleção quanto a duplicação, eles são de extrema importância e em breve a gente vai discutir por quê. A gente tem outras variantes estruturais, né, que podem ser inversões, é quando a gente troca a direção de uma porção de um cromossomo, né, ou uma substituição, quando parte de um cromossomo migra para um cromossomo distinto, né, e as translocações, que podem ser balanceadas e não balanceadas, quando a gente acaba invertendo as posições entre dois cromossomos. Essas variantes aqui estruturais são menos importantes para a gente interpretar as neuropatias hereditárias. Agora a gente vai para o grupo das variantes de nucleotídeo único ou variantes pequenas que a gente fala, né? Então a gente pode ter uma deleção de um nucleotídeo único, né? A gente pode ter uma inserção de um nucleotídeo único, ou seja, a deleção é quando eu vou apagar um nucleotídeo, eu vou perder um nucleotídeo, ou quando eu vou inserir, né? A gente chama de inserção, acaba criando um nucleotídeo aqui que naturalmente não existia, né? Quando você tiver uma deleção ou uma inserção, isso pode acabar alterando a matriz de leitura, né? A gente lembra lá que todo, né, o processo de tradução, né, do DNA, o objetivo final dele é a tradução para uma proteína, né? E essa proteína é uma sequência de aminoácidos. Se eu fizer uma alteração que vai mudar toda a minha sequência de aminoácidos, eu chamo isso aí de uma variante frame shift, né? Então, ele vai perder a matriz de leitura, ele vai gerar uma proteína não funcional ou com a função que ela deveria desempenhar reduzida, né? Ou uma dessas variantes, ela pode gerar um códon de parada. Então, o códon de parada é um aminoácido que ele sinaliza naquele processo que aquela produção proteica deve ser interrompida. Se esse código de parada for gerado numa porção muito inicial da proteína, a gente não vai ter uma produção proteica suficiente para desempenhar a função. E as variantes mais comuns são as substituições, em que você vai trocar um nucleotídeo por outro, e isso vai gerar uma leitura de um aminoácido diferente do que era o original, né, da sequência de referência do DNA nativo,
E isso pode ou não ter impacto funcional. Então, sumarizando, a gente pode ter mutações de ponto, mutações pequenas, que elas podem ser de um único nucleotídeo ou de um pequeno número de nucleotídeos, geralmente menos de 50, mas em torno de 10, né? Ou variantes estruturais que elas envolvem grandes partes de um cromossomo. Bom, quando a gente vai para CMT, a gente tem hoje mais de 90 genes, são mais de 100 genes relacionados ao desenvolvimento de algum tipo de neuropatia hereditária. A gente pode ter alterações do DNA no número de cópias, né? Então, eu vou ter uma expressão de uma porção de algum cromossomo aparecendo mais vezes ou menos vezes do que o normal, e isso vai gerar um fenótipo. Eu posso ter uma inserção ou uma deleção, né? As mutações de ponto, né, acabam entrando aqui, e as deleções e inserções, que são essas alterações na dosagem, quando eu posso ter a expressão de mais de uma porção do cromossomo em alguma região. Então, os transtornos genéticos eles são doenças que são causadas totalmente ou em parte, né, por uma mudança aí na sequência de DNA que foge da sequência de referência, da sequência normal. E, como a gente viu, a gente tem um número bastante grande de variantes que acontecem, né? Se ela tiver um impacto funcional, ela vai poder ter uma implicação clínica. Quando a gente vai para as neuropatias hereditárias, para a gente pensar na microestrutura, na microanatomia do nervo, né? A gente divide ele grosseiramente em axônio, né, e a mielina, né? Então, a mielina que facilita, né, o processo de condução e o axônio, né, que faz o transporte de moléculas, né? A gente tem um grupo de doenças que eles afetam basicamente genes que codificam proteínas que estão inseridos na bainha de mielina, e um outro grupo de doenças que estão em genes que são importantes para a estrutura ou para o funcionamento do axônio. Com isso, a gente pode inferir que a gente vai ter doenças que elas são axonais e doenças que são mielínicas ou desmielinizantes, né? Quando a gente fala de neuropatia hereditária, né, a gente pode dividir isso em 3 grupos de doença, né, de neuropatias hereditárias. Um grupo de doenças que ocorre um comprometimento exclusivo ou predominante do sistema nervoso periférico, e a gente encaixa nesse grupo de doença a doença de Charcot-Marie-Tooth, né, e as neuropatias que acabam sendo correlatas, a neuropatia motora distal, a neuropatia sensitiva hereditária, né, e a sobreposição que acaba ocorrendo entre elas. A gente pode ter um grupo de doenças complexas, por exemplo, em que a neuropatia ela é mais um sintoma. A gente pode encaixar aqui, por exemplo, as mitocondriopatias, que às vezes você vai ter um fenótipo complexo de oftalmoparesia, com ataxia cerebelar, cardiopatia, e a neuropatia ela é mais um sintoma dentro de uma doença complexa. Ou, por exemplo, com a ataxia de Friedreich, né, que a gente tem uma neuronopatia sensitiva associada, né? Ou ainda a gente tem uma doença complexa, mas que ela acaba se manifestando como uma neuropatia e com a evolução da doença outros comemorativos do fenótipo acabam sendo evidentes, né? Do ponto de vista epidemiológico, né, as neuropatias hereditárias elas são as doenças neuromusculares geneticamente determinadas que são mais frequentes em todo o mundo, né? Elas ocorrem aí numa frequência de 1 para 2.500 nascidos vivos, o que dá uma expectativa aí de aproximadamente 3 milhões de pessoas em todo o mundo com algum tipo de neuropatia hereditária. Extrapolando um pouquinho esse valor, né, a gente chegaria a um número em torno de 80 mil casos no Brasil, o que daria aí uma estimativa de 280 casos, 300 casos aqui em Ribeirão e 300 casos em Uberlândia. Então, é uma doença bastante rara. A gente tem 2 estudos, tem mais alguns estudos, mas esses 2 estudos são bastante importantes. É um estudo aqui do Rio de Janeiro, do professor Oswaldo, com o pessoal dos Estados Unidos, em que eles avaliaram a frequência, né, dos tipos de neuropatia, né, na América do Norte e na América do Sul. E eles viram aqui que no Brasil, né, lá no Rio de Janeiro,
as neuropatias hereditárias correspondiam a cerca de 10% das neuropatias diagnosticadas no serviço, né, contrastando com 26% na coorte deles, né, dos Estados Unidos. Só que a gente vê que aqui, no Brasil, a gente tinha uma frequência muito aumentada de neuropatia infecciosa, muito provavelmente pela hanseníase, né, enquanto que eles, infecciosa inflamatória, eles tinham em torno de 5%. Então, existem, né, variantes, né, que vão ser dependentes de cada população, né. Esse estudo aqui do professor Wilson Marques, de 92, ele mostrou que a frequência das neuropatias hereditárias era em torno de 15%, dentre as causas de neuropatia periférica. Então, como que a gente espera, né, uma apresentação de um quadro de uma neuropatia hereditária? Como a gente vem vindo aí nas últimas semanas, né, vai ser uma junção aí de sintomas motores e sintomas sensitivos. E eles têm uma característica de apresentação que a gente já está familiarizado, que o Diogo puxou bastante nesse ponto, que é esse padrão de distribuição comprimento dependente, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que as porções mais distais elas vão sofrer mais precocemente. Então, a gente tem um quadro que geralmente começa de fraqueza, né, e perda de sensibilidade nos pés, ele vai ascendendo, no momento que ele chega aí na região do joelho, acaba passando para as mãos, quando chega no cotovelo, passa a desenvolver aí uma gota abdominal do ponto de vista sensitivo, né? Do ponto de vista motor, né, um quadro que começa aí com fraqueza distal, dificuldade de marcha, né? E geralmente as neuropatias hereditárias elas estão associadas com alteração dos reflexos. Então a gente tem uma hiporreflexia ou uma arreflexia. Então ele é uma neuropatia, né, que pode ser sensitivo-motora, na maioria das vezes sensitivo-motora, com padrão de distribuição comprimento dependente. Existem achados clínicos que são clássicos e que mas não são exclusivos, né? E um deles é o pé cavo, né? Que é essa conformação aqui com arco elevado, né? Que muito provavelmente nas neuropatias hereditárias, não exclusivamente, porque nas adquiridas também pode acontecer pé cavo, né? Ocorre por uma denervação progressiva da musculatura intrínseca do pé, né? Junto com isso, a gente tem um outro achado aqui, que é o dedo em martelo, né? Então, a gente vê aqui uma alteração morfológica do pé, né? Simétrica, bilateral, que a gente fala aqui de pé cavo com dedos em martelo. Outra coisa que a gente acaba vendo é essa atrofia aqui, que aqui nesses dois casos pega tanto o compartimento anterior quanto posterior das pernas, que dá esse aspecto de champanhe, de garrafa de champanhe invertida, né? Tendo aqui um pouquinho da musculatura da coxa distal aqui também atrofiada. Outra característica que a gente costuma ver é essa inversão do pé, né? Que acaba prejudicando bastante a marcha dos pacientes com neuropatia hereditária e predispõe a entorses, né? E os entorses frequentes com fraqueza, eles são fator de risco para fratura e mau prognóstico. Outra característica que a gente acaba vendo, geralmente no estádio mais tardio da doença, são a atrofia da musculatura intrínseca das mãos, que pode evoluir com essa mão em garra que a gente acaba vendo. Outra característica muito comum nas neuropatias hereditárias são úlceras plantares, úlceras indolores, né? Que elas ocorrem ou porque a pessoa teve uma lesão e ela não sentiu, por exemplo, ela saiu de casa e tinha uma pedrinha dentro do sapato, ela não percebeu porque a sensibilidade plantar dela é diminuída, e no final do dia ela voltou para casa, também não percebeu que tinha essa ferida, e isso acaba evoluindo para uma úlcera aí que pode ter complicações mais graves, como a gente vê nesse caso aqui. Existem outras características clínicas que podem estar presentes, né, como artrogripose, pode ter quadro de envolvimento de musculatura proximal muito proeminente. Então, são características adicionais que a gente acaba vendo nos pacientes com neuropatia hereditária. Não raro, essas úlceras podem evoluir com infecções crônicas, com osteomielite crônica, ou pode evoluir com acromutilação, né? E isso acaba tendo, do ponto de vista funcional, um impacto bastante grande.
Alterações ósseas da coluna, né, como cifoescoliose, escoliose, também são frequentemente observadas. Então, o que a gente viu até agora é que a neuropatia hereditária, né, ela pode se manifestar com sintomas motores e sensitivos, que isso leva a uma alteração aí, estrutural, morfológica aí dos pés distalmente. Mas quando que eu vou suspeitar que eu estou diante de um quadro que ele é geneticamente determinado? Porque algumas dessas características que eu mostrei aqui para vocês nos últimos slides foram tanto apresentadas nas aulas anteriores quanto na da semana passada. Bom, a gente tem 3 possibilidades de a gente suspeitar de um quadro geneticamente determinado. A primeira delas é quando eu tenho uma história familiar positiva. Então, para isso, todo caso de neuropatia, eu vou ter que fazer um heredograma, eu vou ter que fazer uma avaliação da história familiar. E quais são os padrões de herança que a gente observa no Charcot-Marie? O primeiro deles, o mais comum, é o padrão de herança autossômico dominante. Ou seja, eu vou ter múltiplas gerações afetadas. E tem uma característica aqui que me garante com 100% de certeza que eu estou diante de uma forma autossômica dominante. É quando eu tenho transmissão de homem para homem. Né? Por que isso? Porque automaticamente, se o filho desse paciente afetado ele é homem, ele recebeu o X da mãe e o DNA mitocondrial da mãe. Então, automaticamente, eu consigo excluir uma herança ligada ao X ou uma herança ligada uma herança mitocondrial. O segundo cenário é quando eu não tenho transmissão de homem para homem. Né? Então, a gente vê aqui que a gente não teve em nenhum momento das 3 gerações aqui de pacientes afetados, esses sinais pintados são afetados, né? A gente não teve em nenhum momento transmissão de homem para homem. Isso aqui sugere para a gente que isso é um padrão de herança autossômico ligado ao X ou um padrão de herança mitocondrial. E um terceiro cenário em que eu tenho pais normais, e geralmente quando eu tiver consanguinidade, essa probabilidade ela é maior, e eu tiver 2 ou mais filhos afetados com o mesmo fenótipo. Então eu tenho aqui 4 pessoas, né, de uma prole aqui de 12, 13 pessoas, e eu tenho 4 pessoas aqui que apresentaram o mesmo fenótipo com pais normais de filhos de um casamento consanguíneo. Então eu consigo estabelecer que esse é um padrão de herança autossômica recessivo. Então, quando eu estou diante de um quadro de neuropatia que na minha história clínica eu consegui definir que há mais pessoas afetadas na família, eu fico tranquilo de dizer, olha, isso é uma neuropatia hereditária. O segundo cenário, que está ficando cada vez mais comum, é o paciente chega com um teste genético na mão. E esse teste genético tem a presença de uma variante patogênica. Né? E isso garante, né, dentro de um fenótipo compatível com a variante que foi encontrada, que esse paciente tem uma doença genética. Né? Agora a gente tem um terceiro cenário, né, em que o paciente ele chega com uma neuropatia periférica, só que ele não tem história familiar. Então a gente chama isso aqui de caso esporádico. Quando eu tenho um caso esporádico, essa causa dessa neuropatia, o diferencial é amplo. Quando que eu vou suspeitar que pode ser genético? A característica mais importante vai ser a evolução. Né? Então, eu vou ter um quadro de fraqueza, né? Geralmente o quadro motor predomina, né? E ele é lentamente progressivo. Né? Geralmente, o paciente com neuropatia hereditária, se a gente for fazer a história, a gente perguntar como é que era a habilidade dele com esportes na primeira década de vida, na segunda década de vida. Ele vai dizer, olha, quando eu ia correr com meus amigos, eu era sempre o último. Quando eu ia jogar futebol, eu era sempre o último a ser escolhido. Só que a pessoa levou uma vida normal, né? Sempre achou que ele era assim, ele era desajeitado, ou que não levava jeito para esportes. Geralmente, ele não consegue perceber uma diferença no quadro clínico dele de um mês para o outro. Ele precisa de anos, às vezes, para poder perceber, olha, hoje eu consigo andar 5 quilômetros, e há 5 anos atrás eu andava 7. Então, é um quadro geralmente lentamente progressivo. E um quadro, na maioria das vezes, grande maioria das vezes, simétrico, contrastando, né, com as causas adquiridas, né, imunomediadas ou vasculíticas, né, que tem um curso aí de agudo, subagudo, né,
que acaba diferenciando para a gente. Então, se eu tiver um caso esporádico de um quadro sensitivo motor, ou puramente sensitivo, ou puramente motor, mas que ele for muito lentamente progressivo, eu posso estar diante de uma neuropatia hereditária. E como é que a gente justifica um quadro de uma neuropatia hereditária sem história familiar? Isso pode acontecer por um evento chamado de novo, né? Então, o que é o evento de novo? Toda variante ela tem que começar em algum momento, né? Então, nem esse pai nem essa mãe tinham alterações patogênicas, né? Mas no momento de divisão celular, de passar aquele material do DNA, ocorreu um erro na divisão e na transcrição, que gerou uma variante que, ao azar, ao acaso, estava localizada num local funcionalmente importante. E isso gerou um fenótipo. Uma outra possibilidade, mesmo sem eu ter um casamento consanguíneo aqui, eu posso ter variantes em alelos diferentes, mas em posições diferentes. A gente chama isso de heterozigose composta. Então, eu tenho alterações patogênicas no mesmo gene, só que elas são distintas, né? Elas são o que a gente chama de heterozigose composta. O outro quadro, né? A gente pode ter penetrância incompleta ou penetrância idade dependente. O que é penetrância incompleta? Penetrância incompleta é quando uma situação que você tem a variante, mas não necessariamente você vai desenvolver o fenótipo, né? Ou você vai desenvolver o fenótipo se você viveu bastante. Por exemplo, se a gente pegar aqui a amiloidose transretina, a gente tem pacientes aí com 70 anos de idade que tem a mutação portuguesa, que é a VAL-MET30, e que eles estão com 70 anos de idade e ainda não desenvolveram doença, né? Ao passo que no Brasil eles acabam desenvolvendo fenótipo aí em torno da quarta década de vida. Ainda assim, vai ter um número significativo de pacientes que no final da sua história, do seu exame físico, você não vai ter dados suficientes para dizer, olha, esse é genético ou é adquirido. Nessas situações, você não vai ter outra escolha a não ser investigar tanto causas adquiridas, principalmente as tratáveis, e, se puder, né, fazer em paralelo a investigação das causas hereditárias. Bom, a gente pode, então, após fazer essa avaliação clínica, classificar esses pacientes de acordo com a sintomatologia. Então, se ele tiver queixa motora pura, ou seja, ele não tiver queixa sensitiva, ele falar que não tem perda de sensibilidade, ou se ele tiver assim, muito pouco queixa sensitiva, assim, só alterações sensitivas distais nos dedos do pé, a gente pode classificar, esse paciente tem uma neuropatia motora hereditária, tá? Então, é um envolvimento preferencial ou exclusivo das fibras motoras com padrão de distribuição comprimento dependente. Então, a isso a gente chama de neuropatia motora hereditária distal. No outro extremo, a gente tem um grupo de pacientes que eles têm envolvimento exclusivo ou preferencial das fibras sensitivas, né? Então, a gente pode chamar esse grupo de neuropatia sensitiva hereditária, né? E no meio, a gente tem um grande grupo, que é o grupo que tem envolvimento sensitivo e motor. No passado, se abordava essas três entidades como doenças distintas, mas hoje a gente sabe que isso é um espectro amplo de uma mesma doença. E já a gente vai ver por quê. Bom, a segunda classificação que a gente pode usar é uma classificação baseada no estudo da condução, ou seja, nos achados da eletroneuromiografia. E o que a gente usa e por que a gente usa? Para classificar uma neuropatia, foi estabelecido que o estudo da condução motora é realizado nos membros superiores, tá? E aí existem algumas divergências entre as classificações. Se você tiver uma velocidade de condução abaixo de 38 metros por segundo, você vai classificar essa neuropatia como desmielinizante. Se você tiver uma velocidade de condução, aqui está errado, né, maior do que 38, você vai classificar essa neuropatia como axonal. E você vai ter um terceiro grupo, que é um pouco mais recente, em que você vai ter uma velocidade de condução chamada intermediária, que os valores vão estar entre 35 e 45 ou entre 33 e 43 metros por segundo, como nesse caso aqui, 44 metros por segundo. Então, nas formas de mielinizante, a gente vai ter um prolongamento da latência distal, com uma redução homogênea da velocidade de condução, quer dizer,
entre segmentos do mesmo nervo e entre nervos diferentes, a velocidade ela vai estar homogeneamente reduzida. A gente não vai ter comumente alterações como bloqueio de condução e dispersão temporal, né? A gente vai ter um limiar de excitabilidade aumentado, né? Então, essas características eletrofisiológicas fazem com que a gente suspeite de que a doença esteja na mielina. Então, a gente vai pensar, olha, que muito provavelmente nesse grupo de pacientes, o problema vai estar em genes localizados na codificação de proteínas da mielina. Quando a gente tiver um estudo de condução que a amplitude está diminuída, mas com preservação da velocidade de condução, a gente vai pensar no grupo de genes aí que estão no axônio. A gente ainda pode amplificar essa classificação utilizando o padrão de herança. Então, toda vez que eu falar Charcot-Marie tipo 1, eu estou falando que é uma neuropatia sensitivo-motora desmielinizante, dominante. Quando eu falar CMT4, é uma neuropatia desmielinizante recessiva. Quando for axonal, eu posso ter tanto dominante quanto recessiva. E quando for ligado ao X, é ligado ao X. Bom, quando a gente vai avaliar a frequência dos subtipos de CMT, né, a gente tem esse estudo aqui que é de 2014, né, em que eles avaliaram em torno de 1.500 pacientes com CMT. As formas desmielinizantes são as mais frequentes, elas correspondem a 65%, 70% de todos os casos de neuropatia hereditária. As formas axonais, 15% a 20%, né? Neuropatia motora distal, neuropatia sensitiva hereditária e HNPP são formas bem menos frequentes, correspondendo aí em torno de 3% a 4% a cada uma delas. Quando a gente vai avaliar as variantes que têm diagnóstico genético, né, nesse estudo de 2014, eles conseguiram diagnosticar em torno de 60% dos casos. Sendo que quando você tinha um subtipo desmielinizante, a taxa de diagnóstico ficava em torno de 90%, e a taxa de diagnóstico para as formas axonais ficava em torno de 40%. Esses números aqui hoje já são diferentes, porque nos últimos 6 anos vários genes já foram descobertos. Então hoje a gente está aqui, eu acho que 98%, 97% para as formas desmielinizantes e 65%, 70% para as formas axonais. Então a cada ano vem surgindo novos genes. Só que quando eles foram avaliar qual era a frequência das variantes aí relacionadas a esse grupo, eles viram que um subtipo de CMT causado por uma duplicação no cromossomo 17, que incluía o gene PMP22, que é o CMT1A, que é a forma mais frequente de CMT no mundo, ele correspondia a 61% dos pacientes com forma desmielinizante de CMT. E que, no conjunto total, ficava em torno de 37%. Se você ia para um outro gene, que é o CMTX, que é o gene da conexina 32, ele tinha uma correspondência em torno de 10% dos casos. Uma forma axonal, que é da mitofusina 2, em torno de 7% no estudo deles. E um quarto gene, era o CMT1B, que é do MP0, também em torno de 7%. Pegando esses 4 genes aqui, eles conseguiram corresponder a 90%, quase 90% dos diagnósticos moleculares. Então, durante muito tempo, essa abordagem ela foi realizada. Por quê? Porque com 4 genes você tinha uma taxa de diagnóstico muito alta. No entanto, essa epidemiologia ela não é uniforme em diferentes partes do mundo. Por exemplo, recentemente o professor Wilson aqui publicou esse artigo aqui, mostrando que o gene GDAP1 aqui na população brasileira, ele corresponde a em torno de 7% dos casos de CMT. Né? Nessa coorte aqui, ele era menos de 1%, considerando as formas desmielinizantes recessivas, e 0,3% para as formas axonais. Então, menos de 1% dos casos. Então, há diferenças entre as diferentes populações e as diferentes regiões. Bom, então, baseado nessas características epidemiológicas, né, se você tem uma suspeita de uma neuropatia hereditária, você parte para o estudo da condução. Se você tiver uma velocidade de condução abaixo de 38, você vai partir para a investigação das formas desmielinizantes. E aí, como a gente mostrou, a principal causa, ela é a duplicação, né, do PMP22.
Então, como o método clássico, né, o padrão ouro é o MLPA, e ele é mais barato, né, ele é um teste relativamente barato, essa é o fluxograma que você deve seguir. Você vai primeiro testar a duplicação do PMP22. E você vai ter uma taxa, né, de positividade bastante grande. Se for negativo, né, você acaba partindo para os testes de sequenciamento de nova geração, que a gente vai falar um pouquinho para frente. Se você tiver uma forma axonal ou intermediária, né, você acaba partindo diretamente para os testes de sequenciamento de nova geração. Bom, como a gente tem um número grande de genes, e esses genes eles estão distribuídos por todos os cromossomos, à exceção do cromossomo Y, né? Em todos os cromossomos a gente já teve algum gene relacionado a CMT. Quando você foge desses 4 genes, fica difícil você fazer uma pesquisa direcionada para um gene específico. Em algumas situações você vai ter características clínicas que podem permitir com que você tenha uma inferência relacionada ao fenótipo do paciente, mas isso, de regra geral, está se tornando cada vez mais difícil devido ao grande número de genes que têm sido relacionados, né? E no passado, genes que eles eram exclusivamente associados a formas axonais, hoje têm sido relacionados à forma de mielinizantes, à forma motoras puras, ou mesmo um overlap aí entre os fenótipos. Bom, é possível, né, que no futuro a gente parta para o teste genético direto, né? Por quê? Porque o custo ele tem ficado cada vez mais barato e hoje a gente consegue fazer análise de dosagem mesmo com teste de sequenciamento de nova geração. Então a gente não precisa necessariamente fazer o MLPA, né? Com o próprio exoma ou com painel a gente consegue fazer uma análise da dosagem. Bom, falando um pouquinho sobre o CMT1A, né? Então, ele é a forma autossômica dominante, que corresponde a em torno de 70% de todos os casos de CMT desmielinizante, né? Então, ele é uma alteração decorrente de uma variação no número de cópias. Então, é um fenômeno que a gente chama de duplicação. Então, eu tenho uma porção do cromossomo 17 que ela vai estar duplicada, ela vai estar aparecendo 2 vezes, né? E dentro dessa porção, a gente tem o gene PMP22, que é a duplicação desse gene aqui que causa a doença, né? Então, o normal é eu ter 2 alelos, um alelo que eu herdei do meu pai e um alelo que eu herdei da minha mãe. E em cada um desses alelos eu vou ter um gene PMP22. Então, o normal é você ter 2 genes PMP22. Quando você tiver um alelo que você herdou duplicado, você vai ter 3 genes do PMP22. Então, você vai produzir muito mais a proteína da bainha de mielina 22. E isso vai levar a uma disfunção da homeostasia e da função da mielina do nervo. Nesses quadros, geralmente o desenvolvimento neuropsicomotor é adequado, o início dos sintomas ocorre aí na 2ª, 3ª década de vida, dificuldade de marcha, entorses frequentes, dificuldade para correr, desempenho ruim nos esportes, geralmente é um quadro indolor, com envolvimento motor muito maior que o sensitivo, e que os achados da velocidade de condução motora dos membros superiores vão ser inferiores a 38 metros por segundo de maneira homogênea. Existem envolvimento, embora esse seja o quadro clássico, né, a gente pode ter envolvimento de musculatura respiratória, a gente pode ter fenótipos mais graves do CMT1A, como nesse estudo aqui do professor Wilson, que avaliou o envolvimento do diafragma em pacientes com CMTA e CMT1A e mostrou que em quadros avançados pode ter um envolvimento da musculatura diafragmática com dificuldade respiratória. Mas, independente disso, o CMT1A é uma doença que ela não encurta a expectativa de vida, né? Ela causa bastante limitação, né? Que muitos pacientes vão precisar de cirurgia, vão precisar de uso de órtese, de bengala, né? E pode até ter alterações mecânicas, né, da coluna, mas que na maioria das vezes eles vão levar vão ter uma expectativa de vida normal, né? Tem sido também relatados, né, fatores modificadores que eles podem agravar o fenótipo do CMT1A, e a gente tem que estar alerta para isso, porque como é uma doença que até o dia de hoje não tem cura, são medidas que a gente pode tomar que vão evitar de o paciente
piorar, né? Uma delas são níveis glicêmicos aumentados, né? É um outro trabalho aqui que foi o doutorado da doutora Juliana Sequin, né, com orientação do professor Wilson Marques, que mostrou que pacientes com nível sustentado de glicose, eles têm uma gravidade da doença muito maior, né? Um outro estudo também, que esse estudo aqui foi publicado recentemente na Itália, mostrou que pacientes com CMT1A que ficam grávidas, né, elas têm uma taxa aí de parto normal um pouquinho menor do que o esperado, mas isso aí é avaliação caso a caso. Mas o que foi interessante foi que cerca de 10% dos pacientes com CMT1A, eles experimentaram uma piora, né, que pode ser tanto no quadro de força, de fraqueza, no quadro de fadigabilidade, e que apenas 10% desses pacientes eles tiveram uma recuperação completa. Então, às vezes, você tem o agravamento da doença, né, e esse agravamento não vai melhorar após o parto. Então, isso é importante a gente estar abordando. Uma outra forma aqui é o HNPP, que é a neuropatia hereditária com susceptibilidade à compressão. Ela é interessante porque, diferentemente do CMT1A, ela é causada por uma deleção dessa mesma porção, né? Então, se no CMT1A eu vou ter três genes PMP22, aqui eu vou ter um só, né? E com um gene só, eu acabo tendo esse fenótipo que ele é muito característico, né? Então, é um início de sintomas em segunda, terceira década de vida, que ele se apresenta com episódios de paresia, né? Parestesia, perda de sensibilidade, geralmente indolor, que pode ou não ter alteração de força, né? E tem geralmente a distribuição de um nervo, né? Então, é aquele paciente que acorda com a mão caída ou com o pé caído, né? Então, geralmente é um quadro muito, muito assimétrico. É interessante ressaltar aqui que cerca de 20% dos quadros de HNPP, eles acontecem por mutação de novo, ou seja, vai entrar naquele grupo que a gente mostrou lá, que eram as formas esporádicas, né? Do ponto de vista eletrofisiológico, existem algumas características que são bastante sugestivas, né? Então, tem um prolongamento significativo da latência motora distal e um alentecimento focal, principalmente em sítios de compressão, como ulnares nos cotovelos, ulnares nos punhos, mediano no punho e peroneiros na cabeça da fíbula. E o ultrassom mostra espessamento focal. Do ponto de vista da biópsia, existe um achado que não é patognomônico, não é exclusivo da HNPP, mas é muito característico, que é a presença das tomáculas, que são esse aspecto aqui que a gente consegue ver aqui nesse teasing, né? A outra forma, dentre as frequentes, é o CMT-X1, né? Que ele é o CMT ligado ao cromossomo X. Ele corresponde aí a torno de 5 a 8% de todos os CMTs, vai depender da população. Ele é causado por um gene chamado GJB1, né? Que é um gene que ele codifica uma proteína chamada conexina 32, que é uma proteína que fica entre a célula de Schwann e o axônio e permite a passagem de micromoléculas entre o axônio e a célula de Schwann, né? Toda vez que a gente falar de uma doença geneticamente determinada que ela está no cromossomo X, a gente tem um fenômeno que é chamado de fenômeno de inativação do cromossomo X, né? O que isso acontece? A mulher, ela tem 2X e o homem tem um X só. O que acontece nas fases mais iniciais do processo de divisão embrionária, tem uma inativação aleatória do cromossomo X. Então, vamos pensar aqui, olhando essa figura, esses que estão em vermelho são os X que têm mutação. E os que estão azul são os X que não têm mutação. Se for no homem, a gente vai ter um X só. Então, ou ele vai estar mutado ou ele vai estar normal. Agora, na mulher, cada célula vai ficar com um X só. Se eu inativar todos os cromossomos normais, essa mulher ela vai ter todos os cromossomos mutados ativos. E ela vai desenvolver um fenótipo parecido com o do homem. Se ela tiver uma inativação de todos os cromossomos mutados, ela vai ser normal. Só que esse fenômeno é aleatório. Ele tende a ser 50%, 50%. Tá? Então, na maioria das vezes, o que a gente observa? Como a mulher tem pelo menos metade por cento dos cromossomos X normal, ela tem um fenótipo que o início dela é mais tardio, nos homens costuma ser na primeira década de vida, nas mulheres na segunda, terceira década de vida. A doença ela é menos severa nas mulheres, né?
Em média, o CMT score, que é um score que a gente usa para ver severidade e progressão da doença, ele é maior nos homens, né? Aqui foi invertido, né? Então, ele tende a ser maior nos homens, com uma média de 11, e nas mulheres 6, né? Os homens tendem a apresentar surdez neurosensorial, né? E a velocidade de condução nos homens, ela tende é intermediário, mas tendendo para a faixa desmielinizante, ao passo que na mulher ele é axonal, intermediário, tendendo para axonal ou axonal, né? E isso foi confirmado por diferentes estudos, né? A gente tem um outro fenômeno que é o split hand, né? O split hand, vocês sabem que é aquele envolvimento predominantemente tenar que a gente vê na esclerose lateral amiotrófica, né? Só que a gente chama aqui de split hand-like, né? Porque, diferentemente da ELA, né? Que a fisiopatologia está no córtex motor, aqui está no nervo periférico. Então, nesse estudo aqui, foi demonstrado que o envolvimento do nervo mediano é superior ao nervo ulnar, independente do sexo, mas sendo muito mais importante ou mais evidente no sexo masculino. Outra característica que a gente vê é a idade de início, né, que como a gente falou, ela é muito mais precoce e o grau de fraqueza, né, é muito mais importante no sexo masculino, e a velocidade de condução, né, muito mais baixa, né, tendendo, em alguns casos, fechando os critérios previamente estabelecidos para a doença desmielinizante. Outra característica da conexina 32 é a possibilidade de envolvimento do sistema nervoso central. Ela ocorre apenas em homens, né? E elas podem variar desde alterações subclínicas ou até episódios agudos, mimetizando um quadro de AVC, né? Não são todas as variantes, né? E esse estudo aqui, ele investigou todas as variantes que já tinham sido reportadas em associação com o envolvimento do sistema nervoso central, e ele identificou um grupo específico de variantes que podem alterar as gap junction dentro do sistema nervoso central, levando a uma alteração na condutância dos canais, tá? Então, são variantes funcionalmente específicas que levam à alteração no funcionamento dos canais dentro do sistema nervoso central. E, aparentemente, existem alguns fatores predisponentes, como descida de alta altitude, episódios infecciosos, febris ou mesmo trauma, né? Por exemplo, aqui a gente acaba vendo na difusão aqui, um paciente, né, que teve um episódio aqui, né? Pegamos aqui forame semioval, e que depois de 3 meses tinha sumido a lesão. Ou ainda, você ter, por exemplo, uma lesão aqui em corpo caloso, né, que poderia ficar aí num espectro aí de uma esclerose múltipla, né? Existem pacientes que têm envolvimento, que têm sinais e sintomas do sistema nervoso central, como hiperreflexia, reflexo cutâneo plantar extensor. Então, as variantes da conexina, elas podem estar envolvidas com alteração do sistema nervoso central, um grupo específico de variantes, né? Outra característica importante da conexina é que cerca de 11% dos casos de CMT1X, eles são secundários a variantes localizadas em regiões não codificadoras, né? São regiões intrônicas, né? Isso é importante por quê? Porque quando a gente faz o sequenciamento do Sanger, do gene da conexina, a gente codifica apenas a região codificante e não a região promotora. E aí a gente pode ter um falso negativo, né? Então você tem que se assegurar que, se você tiver uma alta suspeição de CMTX, ou seja, um quadro sem herança de homem para homem, homem mais grávido que mulher, homem com condução mais para mielínico, mulher para axonal, presença de split hand, e você testou a conexina e foi negativo, você tem que certificar que a região promotora também foi testada, né? O outro gene é o MPZ, né? Que ele pode ser responsável aí por 8 a 10% dos casos de CMT. O padrão de herança clássico é dominante, mas formas recessivas mais graves têm sido reportadas, né? E há interrogado aí se existe a possibilidade de um padrão semidominante. A condução vai ser abaixo de 38, e aí aqui é interessante, porque a gente pode ter desde um fenótipo da neuropatia hipertrófica de Guerin-Sotá, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho, até uma forma axonal de início tardio bastante leve, tá? Então a gente tem uma variabilidade genotípica bastante grande.
Não raro a gente vê escoliose, alteração pupilar, presença de ataxia, tremor e envolvimento da perda auditiva com padrão neurosensorial. Dentre as formas axonais, a gente vai falar um pouquinho sobre a mitofusina, que ela é responsável por cerca de 20% das formas axonais. Variando da população, população estudada vai ser de 8% a 30%, 90% dos casos vão ser dominantes, 10% recessivas, e novamente aqui um padrão de herança que esse está bem estabelecido, que é um padrão semidominante. Né? Cerca aí de 20%, 30% dos pacientes vão apresentar uma forma grave de início precoce de neuropatia axonal. Né? Então, esse é um quadro aí não raro, que ele vai evoluir com fraqueza proximal e a pessoa vai para a cadeira de rodas aí na segunda, terceira década de vidas. As formas recessivas, elas estão associadas à neuropatia óptica, que pode apresentar com um quadro aí subagudo, né? Subagudo, às vezes até agudo, que vai entrar no diagnóstico diferencial das neuropatias ópticas agudas, né? Que as causas inflamatórias são o grande diferencial. Presença de alterações estruturais, né? Contraturas, tremores, envolvimento do sistema nervoso central tem sido relatado. No estudo de história natural, mostrou que a idade início ela é muito mais precoce, né, nas formas recessivas, de forma que a gravidade da doença acaba sendo mais importante também nas formas recessivas. Né? Isso não é 100% correto, porque existem variantes dominantes que têm um fenótipo mais grave, né, de início mais precoce. Né? E quando você vai ver as formas infantis, a idade de início geralmente em torno de 6 anos e a forma adulta em torno de 40 anos, né? Uma variabilidade aí bastante grande. Então, os scores utilizados são muito mais aumentados nas formas de início precoce e recessivas. Né? E eles viram que essas variantes de gravidade da doença, elas estão associadas a duas características, né? A localização do domínio dessa variante, então, variantes localizadas no domínio do GTPase, né, que está relacionadas à produção energética, elas têm um impacto funcional maior quando comparado com variantes não localizadas no domínio GTPase, né? E outra alteração foi que variantes que levavam a uma hiperfusão mitocondrial, que dos papéis da mitofusina é esse, né? Ele acaba levando a muito mais escoliose, perda auditiva, atrofia óptica e cirurgias. Então, o quadro ele é muito mais grave em variantes que estão localizadas no domínio de GTPase, que estão relacionadas à produção energética, e na hiperfusão mitocondrial. Né? No estudo, comparando o CMT-score com a duração da doença, eles viram que quanto mais tempo passar, mais grave a pessoa vai ficando. E tem uma velocidade aí de piora de 2 a 3 pontos no CMT-score a cada 10 anos. Existem casos graves aí de envolvimento cognitivo em variantes autossômicas dominantes, e aí parece que você pode fazer uma correlação fenotípica genotípica com variantes específicas, né? Nesse estudo aqui, que a primeira variante que essa variante foi descrita foi o estudo do Dr. Borghetti, da doutora Adriana com o professor Wilson, né? E depois a gente encontrou também em outros pacientes, em outras populações. Voltando aqui para a neuropatia hipertrófica de Dejerine-Sotá, né? A tendência hoje de a gente falar de Dejerine-Sotá, qualquer neuropatia, independente se o padrão de herança é dominante, recessivo, ou se ela seja desmielinizante ou axonal. O que a gente vai definir é uma neuropatia grave com início de sintomas anterior aos 18 meses de idade. Tá? Então, esse é um conceito que ele vem sendo utilizado nos últimos anos, eu acredito que isso deva ser incorporado. Mas, classicamente, quando a gente fala de Dejerine-Sotá, a gente pensa numa neuropatia que o sintoma iniciou antes dos 18 meses de idade, com atraso no desenvolvimento motor, que a velocidade de condução fica abaixo de 10 metros por segundo, e aí a gente pode ter escoliose grave, uma ataxia sensitiva importante, e ter um overlap aqui com a neuropatia hipomielinizante congênita. Tá? Quando a gente vai para ver a biópsia, a gente vê que a gente tem uma perda mielínica muito grande. Né? E a gente pode ter variantes em 4 genes que podem dar esse fenótipo. Né? O MPZ, o PMP22 que a gente já falou,
e outros 2 genes, que é o EGR2 e o PRX. A neuropatia hipomelinizante congênita, ela é um fenótipo mais grave, porque a gente tem ausência completa de mielina, né? Então, aqui a gente tem um nervo normal, aqui a gente tem um axônio, mas a gente vê que o preto aqui, que é mielina, né? A gente não tem aqui. Então, a gente tem um gene relacionado, que é o EGR2, e aqui a gente vê que é uma criança, um bebê hipotônico, então entra no diagnóstico diferencial de bebê hipotônico, e que a velocidade de condução geralmente está em torno aí de 2,5, 3 metros por segundo. E eles costumam evoluir aí com insuficiência respiratória, e é um fenótipo que geralmente ele é bastante grave, bastante desfavorável. Algumas características a gente tem que sempre buscar no nosso paciente, porque ela pode ajudar a gente na hora de interpretar um teste genético que a gente pediu, ou às vezes pode dar uma dica de qual gene que está envolvido, né? Então, quais são essas características? Escápula alada, né? A gente tem que sempre pesquisar, né, se a gente tem um paciente aí com escápula alada, se ele tem fraqueza proximal em membros inferiores, membros superiores. Se a eletroneuromiografia ele tiver um fenômeno chamado neuromiotonia, né? A gente tem um gene que causa neuromiotonia, né? A alteração padrão de ressonância tem cada vez mais sendo utilizado, né? Qual que é o músculo na coxa que está preferencialmente envolvido, se é simétrico ou é assimétrico? Se tem úlcera, se tem acromutilação, se tem o fenômeno de split hand, como a gente falou, se tem artrogripose, se tem retração tendina. Então, a gente tem estabelecido algumas características que são específicas de um subgrupo de genes. Ou se, eventualmente, você teve acesso a um paciente que foi biopsiado, né? Hoje a gente biopsia cada vez menos pacientes com suspeita de neuropatia hereditária, mas algumas características como esses misfolding, né? Que são esses empacotamentos aqui, por exemplo, arredondados aqui fora da mielina, ou aqui esse envelopamento aqui anormal, né? Isso é muito característico do SBF1 e SBF2, né? Então, quando você tem um achado desse de biópsia, acaba te ajudando muito na hora de interpretar o seu achado, né? Então, a gente pode aqui depois ver que neuromiotonia a gente tem só um gene, né, que é o RINT1, até hoje descoberto, né? Se você tiver muito envolvimento proximal, você vai ter esse grupo de genes. Se tiver envolvimento diafragmático, se tiver desautonomia do trato gastrointestinal. Então, de acordo com, se tiver envolvimento piramidal, né, que a gente pode observar, a gente tem um grupo de genes, acromutilações, artrogripose. Então, existe um grupo, demência, né, síndrome demencial, envolvimento da motilidade ocular extrínseca, ataxia cerebelar, oftalmoplegia, paralisia de corda vocal. Então, existe um amplo envolvimento de apresentação fenotípica que a gente utiliza isso aí até para interpretar os achados que a gente acaba tendo. Né? Não seria possível a gente falar gene por gene, né? Mas é um artigo que vale a pena vocês lerem e estudarem, lerem isso aqui, ficarem a par disso aqui, né? A gente tem aí como mais de 90 genes já relacionados aí com CMT, né? Isso tem sido foi graças, né, a essa evolução que a gente está tendo aí no uso das técnicas de sequenciamento de nova geração, né? Desde quando o DNA foi descoberto, né, lá em 1870, até o primeiro, né, sequenciamento do primeiro genoma em 2001, né? Mas o grande salto foi aqui em 2009, né, quando as técnicas de sequenciamento de nova geração elas passaram a ser utilizadas aí na prática clínica. E por que isso aconteceu, né? Em 2001, o custo para sequenciar o genoma foi de 100 milhões de dólares. Aqui não está, mas em 2021 ele já está por menos de $1.000, né? Então, isso fez com que essa tecnologia ela ficasse universalmente disponível e, com isso, teve um número crescente nas publicações e, consequentemente, um número crescente, né, de genes relacionados a CMT. Isso vale para todas as outras doenças genéticas. Então, o sequenciamento de nova geração, ele consegue analisar todo o genoma ou parte do genoma, e aí vai depender do tipo de teste que a gente for fazer. Se for sequenciamento do genoma todo, eu vou sequenciar os 3,2 bilhões de variantes. Se for o exoma corresponde a 1% do genoma, né? Então eu vou sequenciar só a região dos 22, 23 mil genes que codificam proteína. Eu posso ainda fazer um teste chamado de mini exoma ou
exoma clínico, que ele tem os 6 mil genes que já foram reportados associados com doença que estão no homem, né? Ou eu posso escolher um grupo de genes, eu chamo isso de painel. Por exemplo, eu quero fazer um painel para neuropatia desmielizante. Então, eu vou lá e ponho todos os genes que causam neuropatia desmielizante, mas só, né? Ou eu posso testar um gene único, né? Quando eu tenho uma alta suspeição aí, ou de um gene, por exemplo, duplicação do PMP22 ou deleção, né? Com o sequenciamento cada vez maior aí das técnicas de sequenciamento da nova geração, a gente acabou vendo que tinha genes que causam CMT que antes eles estavam só associados com ataxia e vice-versa. Ou que eram genes que estavam associados à paraparesia espástica, né? E agora a gente vê que ele pode causar também neuropatia ou vice-versa, né? Isso basicamente porque a função ela é comum, né? Então, ou porque está na alguma etapa da função mitocondrial, ou porque ele faz parte do transporte axonal, da organização do citoesqueleto, né? Ou porque ele faz parte da síntese proteica, né? Ou transporte intra ou intercelular. E com isso, né, a gente tem visto um fenômeno de heterogeneidade, né, genética, heterogeneidade genética, né, em que você tem múltiplos genes causando o mesmo fenótipo, como, por exemplo, as neuropatias motoras digitais com envolvimento preferencial de compartimento posterior, né, ou quando você tem um fenômeno de pleiotropia, né, quando você tem uma mutação em diferentes partes de um mesmo gene que pode dar diferentes fenótipos, né, variando desde paraparesia espástica pura, paraparesia espástica complexa, uma neuropatia sensitiva hereditária ou só um declínio intelectual, né? Do ponto de vista das neuropatias, das doenças genéticas, né, o sequenciamento de nova geração ele é uma ferramenta muito importante, muito eficaz, porque 99,9% das variantes são mutação de ponto, né? E dessas, 85% estão presentes na região codificadora. Então, o exoma é uma ferramenta muito forte, que tem permitido muita evolução aí do ponto de vista do entendimento das neuropatias hereditárias. O grande problema é a interpretação, né? Cada exoma ele gera em torno de 100 mil variantes, e dessas 100 mil você vai ter que filtrar e chegar a uma em que você vai classificar ela como classe 5 ou 4, né? Então, a CMG, né, eles acabaram, que é o Colégio Americano de Genética Médica, ele criou uma classificação, né? Que essa classificação, ela diz para a gente qual que é a probabilidade que uma variante ela está causando a doença do nosso paciente. Então, variantes classe 5, elas têm uma probabilidade de ser patogênica superior a 99%, né? Então, se eu pegar um teste genético e lá falar, ó, essa aqui é uma variante classe 5, né? Então, é muito provável que você está fazendo o diagnóstico para o paciente. Óbvio, né, que a variante ela tem que estar relacionada com o fenótipo do paciente. Se ela for classe 4, a chance é de 95 a 99, então é uma probabilidade ainda muito alta. Se ela for classe 1, a chance de ela ser patogênica é menos que 0,1%. E se for classe 2, é de meio a 0,1 a 0,5%. O grande problema é o classe 3, que é significado indeterminado, porque ela pode ser tanto benigna quanto patogênica. Só que a gente não tem dado suficiente para classificar ela para um ou para outro lado, tá? E esse é o grande número de resultados que a gente tem pegando, que a gente vem recebendo. A gente recebe uma variante, significado indeterminado. E aí a interpretação acaba caindo para o clínico, né? Dados que a gente tem que usar, né, para interpretar, e alguns desses dados, às vezes, a pessoa que faz o laudo do exoma não tem, né? Então, por exemplo, se teve mais pessoas afetadas na família, se puder testar essas famílias para ver se a gente consegue fazer um teste de segregação, né? O que é o teste de segregação? Você testar uma variante que você encontrou numa pessoa e ver se ela está presente em pessoas doentes e não doentes da família, né? Então, por exemplo, se você tiver uma variante que é uma classe 3, que é um VUS, significado determinado, numa pessoa com a doença, só que é um gene que, olha, esse fenótipo bate com o fenótipo do meu paciente. Aí você testa o pai e a mãe do paciente, e os dois são normais, e um deles tem a variante, é muito pouco provável que essa variante vai estar justificando o fenótipo do seu paciente, né? Outro problema, né, assim, por exemplo, se a gente pegar essa lista aqui de 96 genes, né,
28 deles, eles apareceram em 2 ou menos famílias, né? Então, assim, são genes muito raros, né? Então, muito raros, e que a gente às vezes fica até na dúvida se eles são realmente patogênicos, né? Por que é importante a gente fazer o teste genético correto? Cada vez mais as terapias gênicas vêm sendo introduzidas na prática clínica, e quem tiver um diagnóstico adequado vai poder ser submetido a um tratamento aí específico, né? A gente chama atenção aqui, eu coloquei o nusinersen, mas a gente tem aí outras terapias aí para doença, Huntington já tem, para PNP22 já tem modelo animal com resposta positiva, né? E já tem, por exemplo, para neuropatia axonal de células gigantes, já tem um trial aí com humanos com resposta excelente. Então, seria basicamente isso que a gente queria conversar com vocês hoje. Pedrão, queria agradecer, viu, pela brilhante aula. Acabei de receber uma mensagem aqui de um colega perguntando se os residentes são obrigados a assistir a aula, porque na nossa residência muitas vezes a gente não tem acesso a aulas tão boas quanto essa, viu, Pedro? Obrigado, Diogo. E eu queria só reforçar essa mensagem, assim, eu sei que o nosso público aqui, a gente tem médicos, neurologistas assistindo a aula, a gente tem residentes e temos alunos, né? Mas o fato, Pedro, eu tenho falado isso, assim, se eu estiver errado pode me corrigir, mas eu acho que a gente experimenta hoje um grande crescimento, né, assim, de conhecimento na área de neurogenética. Então, eu acredito que a medicina, né, que os alunos e graduandos hoje vivem, né, ela vai ser muito diferente nos próximos 5, 10 anos, quando eles já estiverem, né, atuando na prática clínica. Mas o fato é que a gente precisa, né, sedimentar cada vez mais conhecimentos básicos, né, Pedro? Para que a gente acompanhe essa evolução. Para os residentes, né, isso já é um requisito, né? A gente não pode mais sair de uma residência de neurologia, né, sem pensar bem e raciocinar bem a respeito de neurogenética. E para os que já estão formados, com certeza é aquele exemplo que você comentou, né? Eles já recebem muitos pacientes que chegam com teste genético, né, querendo uma orientação, um aconselhamento ou a busca de um tratamento, né? Então, acho que parabéns, acho que essa mensagem está muito clara, né, Pedro? E o futuro é a genética, né, Pedro? Tudo leva a crer que sim, né? Eu acho que a quantidade de estudos, né, assim, é impressionante, né? Assim, você não consegue mais acompanhar tudo, né? Isso eu falo só de uma doença, né? Um grupo de doenças que é a neuropatia hereditária. Mas a gente tem aí, só pensando do ponto de vista neurológico, ataxias, próprio AVC, né? Eu não falei, né? Assim, acho que não daria tempo de a gente falar. Mas eu tinha até separado mais slides, eu falei, ó, conforme for o tempo, a gente vai seguindo. Mas, por exemplo, avaliar a presença de fatores de risco, né? Por exemplo, você tem uma família com CMT1A, você tem um cara que com 40 anos está na cadeira de rodas e o outro que está com 55 andando sem órtese, sem bengala, né? É a mesma doença, mas aparentemente ou esse cara de 50, 60 anos tem um fator que protege ele, ou esse de 40 tem um fator que agrava, né, a doença dele. E isso tem já estudos mostrando alguns genes que são fator modificador de doença, né? Isso falando só de uma doença. Outra coisa é a farmacogenética, né? Por exemplo, a gente vai estar chegando no momento que a gente vai saber, olha, o polimorfismo no gene X fala, ó, você vai responder melhor a esse tipo de tratamento. Então, AVC, né? AVC a gente faz estudo de associação genômica, né? Então são variantes que predispõem a pessoa a ter AVC, né? Porque é diferente, né? O que a gente falou de CMT aqui são doenças monogênicas, que obedecem ao padrão de herança mendeliano. Quando a gente vai para doença que é fator de risco, é estudo de associação, né? Então, tem sido descobertos polimorfismos em genes do metabolismo lipídico que aumentam o risco de AVC em jovem, né? Então, isso é um entendimento que está recente. Então, eu acho que o crescimento ele vai englobar todas as sub-áreas da neurologia, próprio Alzheimer, doença de Parkinson. Eu acho que vai ser bem difícil de acompanhar essa evolução aí,
fora das nossas subáreas aí num futuro não muito distante. E assim, com o barateamento do custo, né, Diogo, hoje em dia, por exemplo, o Exoma, né, o preço de custo no Brasil não, né, porque como a gente importa muita coisa, eu acho que o preço aqui ainda ele é muito caro. Mas, por exemplo, fora do Brasil, eles conseguem fazer aí por $80, $70 um Exoma, né? Então, é mais barato você fazer Exoma do que pagar a consulta, né? Porque, por exemplo, em alguns lugares do mundo, quando você vai para uma consulta com subespecialista, o governo paga um valor, né? Esse valor é $150, $200. Não que o médico receba, né? Mas o hospital recebe. Ó, o hospital está oferecendo 100 consultas especializadas mês para neuropatia. Então, cada uma consulta dessa, ele recebe tanto. E o Exoma é metade do valor da consulta. Então, está ficando fácil, entre aspas, de fazer o teste. O grande problema é interpretar. Eu acho que esse agora está sendo o grande desafio, é a gente interpretar tudo isso que a gente está encontrando e vai encontrar aí. Mas, por exemplo, CMT1 desmelinizante, eu acredito aí que talvez se descubra mais um ou outro gene, mas já se chegou na quase totalidade aí dos genes envolvidos nas formas desmelinizantes, né? Por exemplo, tem ainda os dois grupos, né? A neuropatia motora, que eu acho que agora está em 40%, 45%, então acho que ainda tem aí um grupo de genes aí que podem ser descobertos, né? Mas a gente está aí chegando aí muito perto aí do entendimento, pelo menos das causas aí relacionadas às formas hereditárias de neuropatia. Oi, Pedro, tudo bem? Oi, Raquel. Espetáculo de novo, hein, Pedro? Eu atrapalhei no começo, eu fiquei nervoso com esse atraso aí, não gosto de atrasar. Você é britânico, assim, sua essência é britânica mesmo. Mas sabe o que eu queria falar do ponto de vista prático, Pedro? A gente, eu já trabalhei na hanseníase, o Diogo trabalha com hanseníase, e muitas coisas chegam por lá, né? São hereditárias e chegam por lá. Então, se a gente sai da faculdade sem ter essa ideia do tanto que os pacientes que começam a doença na família, né, eles chegam nos ambulatórios, eles chegam nos lugares assim, uma radiculopatia que a gente vai fazer um exame por uma atrofia no pé e a gente vê uma neuropatia distal, né? Inclusive, um dos pacientes que eu encaminhei para você era um personal com atrofia distal, né? E assim, nunca imaginou-se como uma pessoa com uma doença hereditária, né? Os pacientes que vão para hanseníase, pacientes que chegam após acidente, no HC uma vez chegou um paciente acidentado e que foi fazer por uma lesão de plexo e tinha um CMT, né? Então a gente pega muito paciente perdido aí com neuropatia hereditária e eu vejo com muita alegria o quanto que a gente tem feito diagnóstico nesses pacientes. Espero, em breve, ter a alegria de tratá-los também, né, de uma forma mais efetiva e não só fazer o diagnóstico, né? Eu até tinha separado uns slides de tratamento, mas eu acho que não caberia, acho que até não caberia. A diferença, né, Raquel, de tratamento para CMT é que a grande maioria dos CMTs, ele não causa uma morte prematura, né? Por exemplo, diferente da miotrofia espinhal, né? Então, eu acho que, do ponto de vista ético, foi muito mais fácil, né? Ou, por exemplo, a amiloidose, ou a neuropatia com células gigantes que eu mostrei, para você passar do estudo animal para o trial em humano, foi muito mais rápido o processo, né? Eu acho que a terapia gênica ainda ela tem respostas que ainda não são conhecidas, né, sobre o efeito de longo prazo, né, de você fazer uma terapia aí de silêncio, né, ou você estimular a produção de um outro gene, né, para compensar a falta de um, ou você fazer uma edição, né, você trocar uma partezinha do gene, né, com terapia viral, né. Qual que é o impacto disso aí no longo prazo, né? Isso é seguro de ser feito? Então, você fazer um tratamento para uma doença que você não tem ainda certeza que é seguro, né? Então, eu acho que esse ainda é o grande desafio. O outro ponto que também a gente não falou é que a gente, como é uma doença muito lentamente progressiva, né, na maioria das vezes, a gente não tem nenhuma medida para avaliar a eficácia, entendeu? Por exemplo, assim, se você pegar o CMT Score, para você ter um N suficiente, se eu não me engano, eu esqueci agora, são 3.500 pacientes num trial, né?
Então, assim, para uma doença rara, né, vai ser difícil você juntar 3.500 pacientes de um subtipo específico de CMT. Né? A ressonância, que apareceu agora como uma possibilidade de outcome measure, né, que aparentemente detecta variações ali de sinal no intervalo aí de 12 meses. Né? Mas isso é um outro problema aí para os estudos terapêuticos. E assim, sem contar, né, Raquel, que eu acho que a quantidade de diagnóstico que a gente deve ter errado por aí, né, assim, porque a gente faz o melhor que a gente pode, né? A própria HNPP, né? A HNPP, exatamente, teoricamente, deveria ser a mesma incidência de CMT1A e não chega nem perto. Mas brigadão, Pedro. Ó, espetáculo, hein? Que isso, Raquel. Obrigado você, viu? Pedrão, eu queria encerrar então, a gente não tem mais perguntas, te agradecer mais uma vez. E aí, com certeza, pode aguardar os próximos convites que eles virão, viu, cara? Vai ser um prazer, viu? E espero que a mensagem tenha sido passada aí, que os alunos aproveitem esse conteúdo. Depois eu vou te passar os slides num PDF, aí se você quiser compartilhar com os meninos, né? Porque eu acho que as referências, né? Às vezes o interesse em uma ou outra referência, né? Acaba sendo, acho que o que dá para acrescentar aí. Beleza? Então, tá ótimo, Pedrão. Muito obrigado, viu, cara? Boa noite, bom descanso. Grande abraço, viu?